Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Aqui a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e outros assuntos pertinentes. Então, se você gosta desses temas, mas está chegando agora, seja muito bem-vindo, dá uma explorada aí no canal, tem muito conteúdo bacana. Se você curtir, se inscreve aí, ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas, beleza? E hoje o nosso tema vai ser justamente assuntos pertinentes. Exatamente, vamos falar aqui de HQ para RPG, que é aquele quadro que eu seleciono uma história em quadrinhos que eu acredito que pode ser interessante para a galera que curte RPG, usar de referência para algum cenário específico, para algum tipo de história, para algum tipo de personagem, enfim, para ajudar você a criar o seu herói, o seu vilão, a sua trama de aventura. Então, a revista que a gente vai bater papo hoje é A Liga Extraordinária, 1910, mais uma dica bônus que eu vou dar no finalzinho para os guerreiros que me acompanharem até o final. E eu vou relacionar essas revistas com o RPG Goddess Save the Queen, que quem está inscrito, quem está ligado aqui no canal, sabe que a gente começou agora recente uma série de vídeos sobre o Goddess, explorando esse cenário, que é bastante interessante. Então, assim, eu acho que a Liga Extraordinária vai servir de inspiração para você criar, para você entender, melhor dizendo, como é que funciona uma personagem de Goddess. Eu sei que a gente ainda não chegou nesse ponto nos vídeos, mas logo logo a gente vai estar chegando na criação de personagens e aí vocês vão conseguir encaixar as duas coisas, como isso aqui pode ser interessante para usar como referência para você criar a sua protagonista lá no Goddess, beleza? Mas assim, antes da gente começar o nosso papo, só para contextualizar, dar algumas curiosidades, né, sobre o assunto. Na verdade, eu escolhi essa revista aqui, da Liga Extraordinária 1910, não pela história da Liga em si, mas por conta de uma outra personagem que aparece aqui e que, na verdade, divide a história com a Liga, né? E só para começar aqui a nossa conversa, tirem as crianças da sala, porque a apresentação da personagem é justamente ela dando um mergulho noturno no mar. E esta personagem aqui é a Jane Dakar, a filha do Capitão Nemo, que é um dos integrantes de uma versão antiga, de uma versão anterior da Liga Extraordinária. Quem leu as primeiras histórias sabe do que eu estou falando. Mas aqui, em 1910, ele já está idoso, tá? E a Jane já é uma adolescente, uma adolescente já, nessa época, né? Então, assim, ela, na verdade, é o motivo de eu ter selecionado essa história. Mas, para a gente continuar nas curiosidades, a Jane Dakar, ela é uma personagem que não existe na cronologia oficial, vamos chamar assim, do Capitão Nemo, né? Na literatura ela não existe, o Capitão Nemo não tem filhos, mas o Alan Moore, que é o autor aqui da história, ele se baseou numa outra personagem, na verdade, numa figura histórica chamada Jane Diver, ou Jane Mergulhadora, por isso aquela cena de abertura, né, é uma referência também, que é uma personagem histórica, era uma ladra irlandesa, que por sua vez foi adaptada como personagem fictício em duas óperas, com o nome de Pirate Jenny, que também tem relação aqui com a história, né? Porque a Jane Dakar, filha do Capitão Nemo, tem aquele negócio meio dele ser visto como um pirata e ela tá assumindo esse manto. Então tem essa relação, tem essa brincadeira que o Alan Moore fez. E quem curte as histórias dele sabe que ele soca 1 milhão de referências ali, que quanto mais você procura, mais você consegue desencavar coisas interessantes. Mas falando especificamente da relação da Jane Dakar com o Goddess, o que rola aqui? Bom, só bem rapidinho, que isso vai ser discutido com mais detalhes nos vídeos específicos do Goddess, né? A ambientação do jogo é naquele período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Apesar disso aqui se passar um pouquinho antes, a gente está em 1910, o período é mais ou menos o mesmo, mas, na verdade, a personalidade da Jane Dakar é que é interessante. Porque no Goddess você vai criar uma personagem feminina, isso é obrigatório, todas as agentes da Goddess são mulheres, e são aventureiras e elas têm alguma especialidade, têm algum, né, algum diferencial que as leva a serem recrutadas pela agência. Só que assim, na criação de personagem, você vai ter várias situações como karmas, né, que são coisas que vão influenciar a sua personagem. Então tem coisas relacionadas com a família, tem coisas relacionadas com contratos, enfim, a gente vai esmiuçar tudo isso nos vídeos de Goddess. Mas assim, essa história, apesar dela não ter relação direta, claro, com o cenário, mas ela pode te dar muitas ideias em relação a isso. Por exemplo, essa cena que eu mostrei aqui, né?
da Jane com o Nemo já velho. Essa tensão entre eles, né? Essa relutância, vamos colocar assim, dela num primeiro momento de assumir o lugar dele, porque na verdade ele queria um filho, não queria uma filha e tal. Esse tipo de conflito tem tudo a ver com as propostas do Goddess, né? Então acho que ler essa história pode te ajudar a ter ideias para você criar uma personagem. Fora que, como o período histórico que a história é ambientada aqui é mais ou menos o mesmo, isso pode te ajudar também, porque, como eu falei, o Alan Moore, ele sempre pesquisa muito, então acaba sendo interessante você olhar esses outros aspectos, né? E a própria origem da Jenny é legal, porque assim, ela foge do Nemo, né? E aí vai trabalhar num bar e passa por um monte de situações que vão formando a personalidade dela de alguma maneira. No Goddess a gente vai ter uma questão aí que são os traumas, né? Que assim, isso aqui pode te dar algumas ideias também, até que em um determinado momento o passado volta, né, para assombrá-la, vamos dizer assim. Ela não consegue fugir durante muito tempo das obrigações ou da predestinação, vamos colocar dessa forma, o que também está relacionado com Goddess, vocês vão entender quando começarem os vídeos sobre criação de personagem. Isso tudo está relacionado. Então, a maneira como o Alan Moore construiu a história me parece bastante interessante para servir de base para você montar a sua própria personagem, para você entender um pouquinho de algumas das ideias, de alguns dos conceitos que estão lá no Goddess, que por coincidência ou não, não sei, também acredito que fiquem interessantes e estejam relacionados aqui nessa história. Como eu falei, a história da Liga 1910, ela na verdade, ela é metade, ela é dividida. Metade do livro a gente vai acompanhar a trama da Liga, que não tem nada a ver com a história da Jane, mas no final das contas as duas histórias meio que se cruzam. Mas assim, eu até fiz essa experiência antes de gravar o vídeo. Se você pegar e ler só as partes da Jane, você consegue entender completamente, porque as histórias, como eu falei, elas são independentes, elas só se cruzam no final, né? Até que no momento que a Jane, depois de ter passado poucas e boas, resolve, né, dar um basta, dar um chega pra lá e vamos assumir o que o destino quer que eu assuma e vamos pra frente. E ela se torna a nova Nemo. Olha só. Ó. Ela se torna a nova Nemo. Ela fala que eu sou ninguém, né? Nemo em latim é ninguém, então na verdade Capitão Nemo seria mais ou menos como Capitão Ninguém. Então aqui ela veste o manto do Capitão Nemo, pega o Nautilus e começa a tocar o terror na galera. Mais ou menos, né? Não é bem tocar o terror. Ela assume a empresa da família, vamos colocar dessa forma, né? E pra gente ir encaminhando já pro final, eu disse que tinha uma dica bônus. A Jane Dakar, ela fez sucesso, a galera curtiu bastante a personagem, e o Alan Moore escreveu mais 3 histórias sobre ela, tá? Mostrando a vida dela em diferentes períodos. Então eu vou trazer aqui como dica bônus a primeira dessas histórias, que é Nemo Coração de Gelo, que também serve de referência, eu acredito, para Goddess, porque o período é 1925, né? Então também está ali naquele espaço histórico, naquele período histórico em que é ambientado o Goddess. E a história em si, ela tem a ver, porque aqui a gente vai ver a Jane já mais velha um pouco, né, já adulta, e à frente da tripulação do Nautilus. E o lance aqui também está relacionado com o passado dela e com a relação com o pai, com o Nemo, porque ela vai justamente realizar uma missão que ele nunca fez, que é explorar o Ártico. E aqui, aí vai ter, né, milhões de referências aqui, como sempre, mas o lance, para quem curte H.P. Lovecraft, eles vão acabar explorando as Montanhas da Loucura, né? Então uma versão, né, uma interpretação que o Alan Moore faz daquele conto do Lovecraft, né, das Montanhas da Loucura e tudo mais, colocando a tripulação da Jane Dakar para confrontar com essa ameaça e, tipo, para ela conseguir suplantar o pai. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Porque apesar de aqui ele já estar morto, essa relação conflitante entre eles é uma coisa que acompanha a personagem durante a vida inteira, praticamente. Eu não vou falar das outras histórias, porque aí já são períodos mais adiante, né? 1940, 1960, eu acho, ou 70, outra não lembro de cabeça, mas aí
já ela bem velhinha, bem idosa. É interessante para você acompanhar a evolução da personagem, né? Mas, especificamente para o Goddess, eu acho que essas duas referências que eu mostrei aqui são interessantes e suficientes. E só para a gente finalizar aqui a história, no finalzinho da Nemo Coração de Gelo, a gente vai ter um texto aqui, o Alan Moore também curte muito fazer isso, que é simulando uma entrevista, como se uma jornalista chamada aqui Hilde Johnson fosse entrevistar a Jane Dakar. E aqui, é interessante isso aqui para o Goddess também, porque você vai ter uma ideia de como é que funciona, uma ideia melhor de como é que funciona a mente da Jane e da Hilde também. E a Hilde pode ser uma referência para criar personagens também do Goddess, né? Afinal de contas, a gente está aqui em 1925, a gente tem uma mulher jornalista que vai entrevistar uma mulher famosa de alguma forma, né? Ainda que com uma fama ruim por ela ser uma criminosa. Então, essa conversa entre as duas, e o Alan Moore sempre é muito habilidoso com isso, a conversa entre as duas te dá uma boa ideia de como funciona a mente de cada uma delas. E de lambuja, como é que era mais ou menos o pensamento da época, como é que era a descrição das coisas e tudo mais, porque tá tudo misturado aqui. Então vale a pena para quem curte o Goddess Save the Queen, para quem de repente vai começar a conhecer com os nossos vídeos aí, sugiro fortemente que leiam a Liga Extraordinária, qualquer volume, mas especificamente para o Goddess, esse aqui, e as histórias da Nemo também, que são muito bacanas. Beleza? Bom, essa era a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu até aqui, foi guerreiro e pegou a dica bônus, valeu, muito obrigado. Deixa aí o seu like, o seu dislike, seu comentário, sua sugestão. É assim que a gente tenta construir o canal aqui, beleza? Então a gente se encontra numa próxima resenha.